Olá, seja muito bem-vindo para mais esse vídeo aqui do canal Mestres BI. Eu sou Fernando Carmo e nesse vídeo nós vamos entender a função Calculate. Muito bem, pessoal, e para começar esse vídeo, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like se você gostar desse vídeo, ative as notificações, nós estamos lançando vídeos novos todos os dias aqui no canal. Bom, e você já deve ter ouvido muito falar da função Calculate, justamente porque a função Calculate ela é, dentro da DAX, a mais importante, a mais útil e também a mais complexa. E aqui, no momento que eu falar para vocês da função Calculate, entenda que as mesmas propriedades que eu vou falar da função Calculate também se aplica para Calculate Table. A única diferença entre essas duas funções é o objeto de retorno de ambas. A função Calculate ela retorna um valor e a função Calculate Table retorna uma tabela. Fora isso, as características que eu vou mencionar aqui para vocês, para essas duas funções, é basicamente a mesma. E por que a função Calculate ela é tão importante dentro da DAX? Isso se dá ao fato que no momento da gravação desse vídeo, a função Calculate ela é a única função da DAX que consegue fazer uma criação de contexto de filtro dentro das medidas. E aí você pode perguntar, o que isso significa, Fernando? Contexto de filtro, contexto de linha? Eu vou deixar um card aqui para vocês, porque nós temos aqui no canal um vídeo explicando a diferença entre o contexto de filtro e o contexto de linha. Row Context, Filter Context. Bom, mas independente disso, vamos aqui para o meu computador e vamos olhar de fato como é que funciona e o que é a função Calculate. Bom, eu estou aqui no computador e a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é justamente a página da documentação da função Calculate. Quando a gente olha para a definição da função Calculate, ela diz que a função Calculate avalia uma expressão e um contexto de filtro modificado. Tá? Então, o que isso quer dizer? Na realidade, a função Calculate ela nos entrega a capacidade da gente realizar um cálculo e para este cálculo a gente altera o filtro aplicado a este cálculo. Ou seja, nós estamos falando de um contexto de filtro que é criado dentro da função Calculate. A sintaxe da função Calculate ela é relativamente simples. Calculate, uma expressão e os filtros para essa expressão. Eu vou mostrar aqui para vocês de forma prática e aí a gente vai conseguir compreender um pouco melhor como é que funciona a função Calculate. E por que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, pessoal? Porque é o seguinte, como a função Calculate é uma função tão importante dentro da DAX, eu decidi gravar uma série de vídeos mostrando algumas particularidades da função Calculate, a melhor e mais correta forma da gente utilizar a função Calculate em determinados cenários. Então, para a gente conseguir de fato utilizar a função Calculate, é importante a gente entender o que ela é e como é que ela funciona. E é por isso que eu estou gravando esse primeiro vídeo aqui para vocês sobre essa função. Ele vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre a função Calculate. Bom, então vamos voltar aqui para o computador que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais da função Calculate. O primeiro lugar que você deve buscar informação sobre qualquer função do DAX deve ser aqui na documentação oficial da DAX. Porém, existe um outro site, que é o DAX Guide, que é um site bem interessante também, onde você consegue aprender para que serve aquela função, alguns exemplos de como utilizar essa função, e o mesmo acontece aqui para a função Calculate. Então, se você quiser dar uma estudada um pouco a mais na função Calculate, além desse vídeo, eu aconselho você olhar a documentação oficial da Microsoft e o DAX Guide e procurar aí por Calculate. Bom, vamos aqui, pessoal, para o Power BI. Eu já estou com o Power BI Desktop aberto. Eu tenho aqui uma tabela importada para o meu modelo. E para esse vídeo, pessoal, não é tão importante assim a tabela que você vai utilizar ou o modelo que você vai utilizar. Por isso que eu nem vou disponibilizar nenhum arquivo para vocês poderem fazer download, porque a ideia é que vocês peguem um arquivo do Power BI que vocês estejam utilizando, de um projeto que vocês estejam participando, ou até mesmo um arquivo de teste, e você faça essa aplicação dentro do seu modelo para que você consiga enxergar os resultados, beleza? Então, vamos lá. Muito bem, pessoal, então o que nós temos de dados aqui dentro desta tabela? Deixa eu mostrar aqui para vocês dentro da visualização de dados. Nós temos uma tabela bem simples, onde a gente tem aqui a ordem da venda, o ID do item dessa venda, o valor sem desconto, o valor do desconto para aquele item, a data da venda, o tipo de pagamento e o estado para qual foi realizada esta venda. Bom, pessoal, para a gente manter simples esse vídeo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um card.
Muito bem, o que eu vou colocar dentro desse card, pessoal? Eu vou colocar aqui o nosso valor sem desconto. Olha só, para o nosso modelo completo, nós tivemos aqui R$ 825.250. Vamos formatar isso daqui para None. E o nosso valor sem desconto será do tipo moeda do português Brasil. Muito bem, pessoal, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o valor total do valor sem desconto do nosso modelo completo. O que a gente pode fazer? A gente pode adicionar um slicer na nossa página. E para esse slicer a gente define, por exemplo, o tipo de pagamento. Deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês poderem enxergar. Acho que 16 aqui tá bom. Bom, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Com esse slicer, a gente pode selecionar, por exemplo, o valor sem desconto só do débito. Olha só do débito nós temos R$ 310.808,37. O que nós acabamos de fazer aqui, pessoal, é exatamente o que a função calculate faz. A única diferença é que a gente não vai precisar ter um slicer na nossa tela para a gente aplicar esse filtro. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma nova medida. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem também. Essa medida eu vou chamar ela de total de valor sem desconto. O que essa medida vai fazer? É uma medida simples de soma do valor sem desconto. Muito bem, então o que eu vou fazer aqui é vou trocar esse card pela nossa medida. Muito bem, vocês pararam aí que o valor continua igual. Se eu aplicar o filtro, os valores ainda são alterados porque eu troquei da coluna da tabela por uma medida. Bom, e como é que a função calculate funciona? Vamos criar uma nova medida. Essa medida eu vou chamar de total de crédito. E nós vamos utilizar a função calculate. Bom, a função calculate, como você pode ver aqui, ela pede uma expressão, ou seja, um valor que nós iremos calcular. Eu poderia, pessoal, fazer o seguinte, eu poderia, quero calcular a soma do meu valor sem desconto. Colocando a vírgula, a gente iria aplicar o nosso filtro. Porém, essa soma do nosso valor sem desconto, a gente já fez esse cálculo, que é justamente o nosso total de valor sem desconto. Opa, eu até esqueci aqui do TO. Vamos voltar aqui. Pronto, total de valor sem desconto. Muito bem, vamos voltar aqui para a nossa função total de crédito. Vou apagar esse parênteses que ele colocou aqui, vírgula, Shift Enter, para a gente agora aplicar o nosso filtro. Qual que é o filtro mais simples aqui dentro da função calculate, pessoal? É justamente a gente definir o nosso tipo de pagamento é igual, e aí a gente precisa escrever da forma que nem está lá na tabela, tá? Então eu preciso colocar aqui crédito, Shift Enter, fecho parênteses, e vamos analisar um pouco essa função calculate, pessoal. Olha só, nós criamos aqui a função calculate, onde a função calculate ela pediu dois parâmetros. O primeiro parâmetro é uma expressão e o segundo parâmetro é um filtro. A expressão ou o cálculo que nós definimos é o nosso total de valor sem desconto. A gente fez um sum em cima do nosso total de valor sem desconto. Como eu já tenho uma medida para isso, eu não preciso reescrever esta medida. O nosso segundo parâmetro é justamente um filtro. E o que esse filtro faz, pessoal? Olha só, ele avalia uma expressão em um contexto modificado por filtros. Qual filtro? O filtro que nós acabamos de fazer aqui, crédito, ok? Então, quando eu der um Enter, nós temos aqui o nosso total de crédito. Deixa eu fazer o seguinte, Ctrl+C, Ctrl+V nesse card. Vou mudar agora do nosso total de valor sem desconto para o nosso total de crédito. Olha só, pessoal, a nossa função calculate, ela sempre vai retornar para a gente aqui o nosso total de crédito. Por mais que eu selecione boleto, crédito, débito, a nossa função calculate ela está retornando sempre o valor de crédito. Porém, pessoal, deixa eu voltar aqui na nossa função calculate. Qual o filtro que nós estamos alterando? Nós estamos alterando o filtro, pessoal, tipo de pagamento.
Ou seja, toda vez que um filtro do tipo de pagamento for aplicado neste cálculo, o que a nossa função calculate faz nesse modelo que nós estamos vendo aqui é ignora qualquer filtro que venha do tipo de pagamento e mantém apenas o crédito. Porém, se chegar um outro filtro, pessoal, que não seja tipo de pagamento, será aplicado nesse cálculo este filtro. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar aqui. Olha só, para este card, a nossa função calculate, o único filtro que nós estamos aplicando a ele são os filtros de tipo de pagamento. E aí a gente disse para a função calculate, toda vez que o filtro tipo de pagamento for alterado no contexto, eu não quero pegar do contexto, eu quero pegar do contexto da calculate. Porém, se a gente adicionar um novo slicer, deixa eu até mudar um pouquinho aqui. E ao invés do tipo de pagamento, eu colocar o estado, quando a gente aplicar um filtro de estado, esse filtro, pessoal, será aplicado na nossa função calculate. Por quê? Na nossa função calculate, a gente só disse que ia alterar o contexto do tipo de pagamento. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, vou selecionar aqui Santa Catarina. Olha só, é aplicado o filtro para a gente. Quais filtros, pessoal? Vamos pensar um pouco aqui. Se a gente olhar aqui em cima no nosso total de valor sem desconto, nós estamos falando de R$42 mil aproximadamente. Só que se a gente olhar aqui para o nosso total de crédito, nós temos aí R$8.958. Por que existe essa diferença? Porque na nossa função calculate estão sendo aplicados dois filtros. O filtro do crédito e o filtro de Santa Catarina. Nesta função de total de valor sem desconto, só está sendo aplicado o filtro de Santa Catarina. Se eu clicar aqui em crédito, você vai ver que os valores eles vão ser iguais. Então, crédito, olha só, 8.958 com 18 centavos, beleza? E aí, pessoal, de forma resumida, a gente pode dizer que a função calculate ela serve para fazer um cálculo alterando basicamente os filtros desse cálculo. Na realidade, o que a gente acaba fazendo é uma criação de um contexto diferente ao contexto ao qual aquela função estaria sendo inserida. Mas não se preocupe se não ficou totalmente claro para vocês ainda a função calculate, como é que ela funciona. Não tem problema, porque na nossa série de vídeos sobre a função calculate, a gente vai explorar um pouco mais a função calculate, a gente vai se aprofundar um pouco mais nas características que apresenta essa função, e aí sim você vai entender e compreender de fato como é que a gente pode aplicar a função calculate no nosso dia a dia dentro do Power BI. E aí, pessoal, mais uma vez, antes de terminar esse vídeo, peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixe seu like, ative as notificações para que você seja lembrado toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. E mais uma vez reforçando, nós estamos com vídeo todos os dias aqui no canal sobre Power BI, beleza? Pessoal, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e bons estudos!